A forma como a ciência enxerga o autismo passou por uma verdadeira revolução. O que antes a gente via como um monte de caixinhas bem definidas, hoje se entende como um espectro, algo muito mais fluido e complexo. Vamos mergulhar nessa história para entender como essa mudança aconteceu. A grande pergunta é: por que isso mudou de forma tão radical? O que fez a ciência repensar completamente uma condição que faz parte da vida de milhões de pessoas? Bom, é essa jornada de descobertas que a gente vai explorar agora. E para entender essa evolução, a gente precisa dar uma olhada no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o famoso DSM. Pense nele como o guia oficial dos profissionais de saúde mental. E foram as mudanças nesse guia que transformaram a maneira como o autismo é diagnosticado. Antigamente, a abordagem era bem compartimentada. A ideia era colocar cada manifestação do autismo em uma gaveta separada. Cada uma tinha seu próprio rótulo, suas próprias regras. Eram vistas como condições distintas, mesmo que tivessem algo em comum. Então, vamos fazer uma viagem no tempo para entender como esse modelo antigo funcionava na prática. Como eram feitos os diagnósticos com base nas versões mais antigas do DSM, antes dessa grande virada de chave. O autismo era só uma das várias condições que ficavam debaixo de um grande guarda-chuva chamado transtornos globais do desenvolvimento. E cada uma delas era tratada como uma entidade separada. E olha só a lista. Tinha o autismo, a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett e outros. O ponto principal aqui é que todos eram vistos como diagnósticos diferentes. E essa abordagem acabava criando umas fronteiras muito rígidas entre as condições. E o processo para chegar a um diagnóstico era super específico, quase um checklist de cartório. Era preciso marcar um número mínimo de sintomas em 3 áreas bem definidas: interação social, comunicação e comportamento. Era uma abordagem bem preto no branco. E aí, tudo mudou? Vamos avançar no tempo e ver como funciona a estrutura de diagnóstico hoje em dia, que representa, de verdade, uma mudança monumental na forma de enxergar o autismo. O coração da abordagem de hoje é o conceito de contínuo autístico. A ideia é que o autismo não é uma coisa só, mas sim uma síndrome comportamental que pode ter múltiplas causas, mas que se manifesta principalmente por um déficit na interação social. E este quadro resume a mudança de um jeito incrível. Todas aquelas categorias separadas que a gente viu antes simplesmente foram consolidadas em um único diagnóstico: o transtorno do espectro autista, ou TEA. Foi uma mudança radical que unificou o campo. Com isso, o diagnóstico foi, de certa forma, simplificado. Hoje, o foco é em identificar sintomas em 2 áreas centrais. Primeiro, dificuldades persistentes na comunicação e na interação social. E segundo, a presença de padrões de comportamento, interesses ou atividades que são restritos e repetitivos. E tem um terceiro ponto que é fundamental. Esses sintomas precisam estar presentes desde a primeira infância, mesmo que eles só fiquem mais evidentes mais tarde, sabe? Quando as demandas sociais começam a ficar mais complexas. Ok, mas se agora é tudo um espectro só, como a gente consegue diferenciar as necessidades que são tão variadas entre as pessoas? É aí que entra a ideia dos níveis de apoio. Essa frase aqui captura a lógica por trás da mudança de uma forma brilhante. A ideia de tratar o autismo como um grupo de doenças, ou melhor, de manifestações, em vez de uma coisa só, permite uma abordagem muito mais individualizada e muito mais precisa. E essa tabela mostra bem como isso funciona. Pega o item interação social, por exemplo. Em uma ponta do espectro, a manifestação pode ser a indiferença. Já na outra, pode ser um jeito de se aproximar que é considerado bizarro. É a mesma área, mas com apresentações muito diferentes. É exatamente por isso que a conversa mudou. Em vez de perguntar qual é o rótulo, a pergunta que importa agora é: qual é o nível de apoio que essa pessoa precisa para se desenvolver bem? O manual de hoje define 3 níveis de apoio. O nível 1 é para quem precisa de apoio. O nível 2, de apoio substancial. E o nível 3, de apoio muito substancial. Cada nível ajuda a gente a entender melhor as dificuldades da pessoa na comunicação e nos comportamentos. Então, são 3 níveis distintos. Essa é a distinção que é a chave de tudo. Resumindo, a lição mais importante dessa evolução toda é essa mudança de foco. A gente saiu de uma mentalidade de simplesmente rotular uma condição para uma abordagem centrada na pessoa.
O objetivo agora é identificar o que cada um precisa e fornecer o apoio certo para o seu bem-estar. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro. A ciência não para, certo? Então, como será que essa nossa compreensão do espectro vai continuar a evoluir daqui para frente? É algo para a gente ficar de olho.